A paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo gravar mais um vídeo para o canal. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Amém? Nosso breve estudo da Palavra de Deus hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. O tema do nosso estudo é Conhecendo a Salvação. Nossa introdução vai dizer assim: você agora é salvo. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. A salvação é o tema central da Bíblia. Todo crente deve conhecê-la bem e falar dela aos que ainda não aceitaram a Cristo, para que também sejam salvos. Primeiro ponto, o que é a salvação? A princípio, pode-se afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna, causada pelo pecado. Efésios, capítulo 1, versículo 7, e Efésios, capítulo 2, e o versículo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios 1 e 7. Que diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. As nossas ofensas foram remidas através do sangue de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado. Tá vendo? O homem estava morto em ofensa e em pecado. E ele foi vivificado através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Vai dizer assim para nós: a salvação é, primeiro, um ato soberano de Deus. A salvação é um ato da soberana vontade de Deus, que em seu Filho nos reconciliou consigo mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios 5 e 18. 2 Coríntios 5 e 18. Que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem. 2 Coríntios 5 e 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Tá vendo? Ele reconciliou a nós através de Jesus Cristo. Nós não tínhamos condição alguma de pagar o preço do pecado, mas ele nos reconciliou através de Jesus Cristo. Versículo 19. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Tá vendo? Ele não imputou, não levou em conta os pecados do homem, e envia Jesus para morrer na cruz do Calvário, para remir o pecado da humanidade. Observe que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade, condenada pelo pecado. Né? Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 11 e o versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há quem busque a Deus. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que Deus deixa bem claro que não há nenhum justo na terra. E não há nenhum que busque a Deus. E o verso 23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A salvação é oferecida a todos, sem exceção. Em todos, né? Em Cristo, todos podem ser salvos, libertos do pecado, tornando-se assim filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Que diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, aos que creem no nome de Jesus Cristo e aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, são agora considerados filhos de Deus. A salvação é um ato da infinita misericórdia de Deus. Você aprendeu que a salvação é um ato soberano do Senhor, porque só Ele pode salvar.
é também um ato da infinita misericórdia de Deus, porque é dada graciosamente mediante a fé e não mediante os nossos próprios méritos ou boas ações. É claro, por mais que o homem faça boas ações, ele não consegue, através disso, pagar o preço do pecado, pagar o preço pela salvação. O preço da salvação foi pago através de Jesus Cristo. Tem a salvação é de graça? Não, ela não é de graça. Ela teve um preço a ser pago, e quem pagou o preço foi quem? Jesus. O próprio Criador tomou a decisão de reconciliar consigo o homem, que pela desobediência havia se afastado dele, tornando-se escravo do pecado e inimigo de quem o criara. É claro, o homem, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, ele passou a ser o quê? Inimigo de Deus. E a reconciliação só veio como? Através de Cristo Jesus. O próprio Criador tomou a decisão de reconciliar, tá vendo? O homem com Deus. Ele mesmo que tomou a decisão. Você precisa saber também que a salvação custou um alto preço. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tá? Quem tira o pecado do mundo é quem? Jesus Cristo. Não somos nós, é Ele. Ele é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Aí diz mais: ele foi imolado pelos nossos pecados na cruz do Calvário, conforme a profecia de Isaías 53, versículo 4 a 7. Porém, aos homens foi concedida graciosamente, segundo a misericórdia infinita de Deus. Jamais você pagaria tal resgate para a sua salvação, pois ela não depende de qualquer mérito humano, nem de boas obras. Tá vendo? Ela não depende de qualquer mérito humano, nem de boas obras. Ela só depende de quem? De Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É claro, porque se fosse pelas obras, muita gente ia querer fazer coisa boa, muita gente ia querer ser bondoso, porque sabia que sendo bondoso, ele estaria salvo. Mas a salvação não é pelas obras, a salvação não é pela bondade, a salvação é adquirida através de Cristo Jesus, crendo em Jesus Cristo e aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador. Terceiro ponto, a necessidade da salvação. No tópico 1, aprendemos que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Deste modo, todos necessitam da salvação. Todos precisam arrepender-se dos seus pecados, confessá-lo a Deus e abandoná-los definitivamente, aceitando o dom gratuito de Deus. É claro, tem que confessar os pecados e deixar. Quando a mulher foi pega no ato de adultério e foi levada até Jesus, foi Jesus disse a ela: mulher, aonde estão teus acusadores? Não tem nenhum. Eu também não te condenarei, mas vá em paz e não peques mais. Jesus deixou bem claro para ela que ela não poderia voltar a viver como vivia antes. Ela tem que ficar afastada do pecado. Aí, a origem do pecado. Como o pecado entrou no mundo? Como isto aconteceu? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim do Éden para lavrar e guardar. Diz-lhe que todo fruto ele podia comer, porém daquele da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem morreria. O Senhor proibiu, lhe proibiu que provasse, pois no dia em que o comesse, certamente morreria. Tratava-se de uma prova de obediência, e Adão devia ser fiel ao Criador. Feito à imagem e semelhança de Deus, o homem possuía livre-arbítrio, estava capacitado a discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Não era um robô nas mãos do Todo-Poderoso, é claro, porque Deus já tinha avisado a ele que ele podia comer de todo o fruto do jardim, só não podia comer da árvore do bem e do mal, do fruto do bem e do mal, e ele terminou comendo. Obediência incondicional foi a exigência única imposta à criatura humana. Enquanto obedecesse, viveria. Todavia, apesar de usufruir as delícias do Éden e conviver em perfeita harmonia com o Criador, o homem tentado pecou e foi destituído da glória com que fora criado, perdendo assim a comunhão com Deus. Como representante da raça humana, ele transmitiu toda a sua descendência
o estigma do pecado e a condenação da morte. A desobediência de Adão afetou toda a criação, a qual geme e chora sob o peso da maldição. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, verso 17 a 19, e Romanos capítulo 8, versículo 22. Nele todos pecaram, e por ele entrou a morte no mundo. A desobediência dele originou o pecado e condenou à morte toda a sua geração, é claro, porque o pecado, até aquele momento, o pecado não tinha entrado no mundo ainda. O pecado só vai entrar no mundo através de Adão. Segundo, a herança do pecado. Você aprendeu que a salvação é a obra redentora de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, que livra o homem da condenação eterna. Em outras palavras, salvação é a vida eterna em Cristo Jesus, visto que só Ele pode salvar o homem da condenação da morte eterna, causada pelo pecado do primeiro homem. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Esta é uma revelação terrível. A morte passou a todos os homens. Deste modo, o pecado foi a herança maldita deixada a todos os homens, é claro, porque quando Adão pecou, ele não afetou só ele, e Eva, não, afetou toda a humanidade. Não só a humanidade, mas também até a natureza foi afetada por conta do pecado de Adão. Aí, uma pergunta, como escapar desta condenação? Veja a importância da salvação. Você estava morto em delito e em pecados, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 5, e Colossenses 2 e 13, e nada podia fazer para escapar do juízo divino. Porém, Deus em seu Filho o libertou da condenação da morte eterna, Porque quem nos liberta da condenação da morte eterna é quem? Jesus Cristo. A gente vai ver lá em João, capítulo 5, versículo 24. João 5 e 24. João 5 e 24. Que diz assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja, está vendo? Passou da morte para a vida. Aquele que quem crê, quem ouve a palavra de Jesus e crê naquele que enviou ele, passou da morte para a vida. É isso que ele nos oferece. Estava morto e agora reviveu através de Jesus Cristo. Você agora não precisa temer o juízo final, pois Jesus, mediante a sua morte na cruz do Calvário, condenou o pecado e concedeu a vida eterna a todos quantos nele crê. Romanos capítulo 8, versículo 1, que vai dizer o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja se não é isso aí. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está em Cristo, nova criatura é. A Escritura se fez novo. Então, a partir do momento que ele aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nenhuma condenação há sobre ele. Ele pode ter feito o que for no mundo, mas para Jesus, para Deus, aquilo ali foi esquecido, porque ele foi perdoado através de Jesus Cristo. Cristo anulou por sua morte e ressurreição os efeitos do pecado, que é a morte eterna. O alvo foi atingido. Terceiro ponto, os efeitos do pecado. O pecado afetou o homem nas esferas física, mental, moral e espiritual. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 18. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 18. Que diz assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e injustamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspera está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Veja como estava a situação do homem. Não é? Veja como está. Por isso que ele diz que afetou o homem física, mental, moral e espiritual. Verso 15, verso 16. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Veja como estava o homem, totalmente corrompido. Físico, mental, moral e espiritual. Os efeitos são todos negativos. Toda causa tem as suas consequências. Considere os efeitos detalhadamente. Primeiro,
autojustificação, tipificada nas vestes de folha de figueira, ao perceber que tinha pecado. Adão, quando percebeu que tinha pecado, foi o que ele fez. Arrancou folha de figueira para cobrir a nudez dele e a nudez de Eva, né? Foi se auto-justificar. Depois, medo. Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10, registra pela primeira vez que a criatura, ao ouvir a voz do Criador, sentiu medo e escondeu-se. Ele teve logo medo. A causa do pecado foi logo ele medo. Quando ele viu, ele sempre estava conversando com Deus, mas quando Deus falou com ele dessa vez, ele procurou o quê? Se esconder, né? Porque ele teve medo. Outro ponto, a maldição sobre a terra e o trabalho, com pesados esforços físicos e dores todos os dias de sua vida, né? Porque ele não estava ali só administrando, só administrador do jardim, mas com o pecado ele vai o quê? Sofrendo com pesados esforços físicos e dores. Aí, quarto, morte. O homem retornaria ao pó da terra do qual havia sido formado, porque o homem não foi criado para morrer, ele foi criado para viver eternamente, mas por consequência do pecado veio o quê? A morte. A expulsão do Éden, para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado. É claro, por isso que Deus tirou ele do jardim, porque lá tinha a árvore do bem e do mal, e também tinha a árvore da vida. Se ele continuasse lá, ele provavelmente ia querer comer do fruto da árvore da vida. Ia viver o quê? Vivendo no pecado. Mas Deus diz, olha, sai do Éden. Tirou ele de lá. Outro ponto, a violência e o homicídio, sendo Caim o primeiro assassino, pois matou seu irmão Abel. Desde então a violência tem sido constante e a criminalidade aumenta cada vez mais. É claro, porque com o pecado aconteceu o quê? A violência. E qual foi a consequência da violência? Caim matando seu próprio irmão Abel. E de lá para cá a violência só começou a crescer. Só crescimento. Não parou de crescer. Até hoje está aí do mesmo jeito. Uma violência tremenda no mundo. Outro ponto, corrupção geral do gênero humano. A maldade do homem se multiplicou por toda a terra, não obstante o castigo de Deus. Pelo dilúvio, o homem não deixou de praticar o mal, é claro, porque Deus, né, concedeu o dilúvio, mas o povo continuou da mesma forma, cheio de maldade no coração, cheio de corrupção. E até hoje está aí desse mesmo jeito. Aí, enfermidades, Isaías capítulo 1, versículo 6, fala do estado lamentável do pecador, é claro, porque o pecador, ele é cheio, né, de enfermidades, não só física, mental, de tudo. Tudo ele está cheio de enfermidade no seu corpo. Isaías vai falar isso lá no capítulo 1 de Isaías. Isaías 1:6. Que diz aí: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, sendo feridas e inchaços, e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nenhuma delas amolecida com óleo. Tá vendo? Essa é a atuação do homem no pecado. Cheio de feridas e chagas. Por conta de quê? Tudo por conta do pecado. Terceiro ponto, aspectos da salvação. Os aspectos da salvação são 3. Os aspectos da salvação. Primeiro, justificação. Como se justificaria o homem para com Deus? Jó 9:2. O homem morto em seus delitos e pecados não tinha como justificar-se perante o Todo-Poderoso. Porém, mediante a morte expiatória e substitutiva de Jesus, tornou possível a justificação do transgressor. Como é possível isso? Veja, justificação é um termo judicial que lembra um tribunal, onde Deus, o supremo juiz, absolve o pecador das suas transgressões e o declara justo, isto é, justificado. Desta forma, Deus, o ofendido, reconcilia consigo mesmo o homem, o ofensor. Tá? Claro, porque a justificação ela vem aqui através de Jesus. E o pecador, né, é justificado através dele. O ofendido é Deus. Deus justificando ele mesmo através de Jesus Cristo. Porque o homem não tinha condições de justificar-se a si mesmo. O que o homem não pôde fazer, Deus o fez por ele. A justiça de Cristo, o justo, é concedida ao ser humano, mediante a graça divina. Romanos capítulo 5, versículo 17 ao 19. Né? É os 3 aspectos da justificação, da salvação. Primeiro, justificação. Segundo, regeneração. Trata-se de uma mudança de condição. Antes, no pecado, o homem era inimigo de Deus e servo do diabo. Agora, feito justo pela justiça de Cristo, que lhe foi concedida, ele se torna membro da família divina, adotado como filho de Deus. Evangelho de João,
capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas todos o quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome. Tá vendo? 3 aspectos da salvação: justificação, regeneração, né? E por último, santificação. O homem morto em seus delitos e pecados nasce de novo. Este novo nascimento é efetuado pelo Espírito Santo em seu interior, mediante o arrependimento e a fé na graça divina. Terceiro ponto da salvação, santificação. Uma vez restaurada a comunhão com Deus, o homem abandona as práticas pecaminosas do passado e separa-se ou santifica-se para o serviço do Senhor. A santificação é um ato do Espírito Santo no interior do crente, que se reflete nos seus atos exteriores. Portanto, justificação, regeneração e santificação são os 3 aspectos simultâneos da salvação plena em Cristo Jesus. Está vendo? A salvação é isso. 3 aspectos que são simultâneos da salvação plena em Jesus Cristo: justificação, regeneração e santificação. Esse foi o nosso estudo de hoje, conhecendo a salvação. Espero que você goste, curta, comente e, se possível, indique o vídeo para mais alguém. Amém?